Aleluia, irmãos. Pegue sua Bíblia, Romanos 9, verso 19 ao 24, nós vamos ler hoje, tá bom? Romanos 9, do 19 ao 24. Lembra que ele está continuando o verso 18, que termina dizendo: Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem quer. E aí Paulo fala: o que vocês vão entender disso? Vamos lá, verso 19. Mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira preparado para a destruição, a fim também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, de que antemão preparou para a glória? Esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Tu és um Deus maravilhoso e eu oro, Pai, para que o Senhor traga luz à mente dos meus irmãos. E também, Pai, que essa palavra possa ser usada assim, para aquecer, Pai, o coração dos crentes. Descansando no Senhor e sendo fervoroso num Deus tão bondoso, Pai. Que nós possamos compreender essa mensagem, mas que o nosso coração possa ser mais fervoroso no Senhor também, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Bom, essa é a terceira mensagem sobre a doutrina da eleição. Talvez alguém pergunte, pastor, mas só está sendo falado da soberania de Deus? Não. Paulo coloca assim, Romanos 9, soberania de Deus, Romanos 10, ele vai falar das responsabilidades humanas. Mas é assim que ele vai colocando as coisas. A soberania sempre vem antes das responsabilidades. Esse é um dos problemas. Nós invertemos a lógica. Nós queremos falar sobre responsabilidade sem falar do Deus soberano. Então, lembrando aqui rapidamente o contexto, Romanos 9, ele é uma mensagem do que se a salvação é segura, o que aconteceu com os judeus? Se alguns não creram em Cristo. Ele começa dizendo que nem todos dentro dos judeus eram salvos. E aí ele coloca alguns personagens, Jacó e Esaú, Isaac e Ismael, um era salvo, o outro não era. Depois ele chega à conclusão que eu amei um e desprezei o outro. Eu quis fazer assim. Depois ele vai mostrar que ele endureceu o faraó. Mas lembra que ele endureceu o faraó porque ele já tinha o coração endurecido, não é alguém bom. E ele conclui o verso 18 dizendo, olha, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Resumindo, Deus é soberano na sua misericórdia. Ninguém pode cobrá-lo com quem é misericordioso. E ele também diz o quê? E eu endureço a quem eu quero. Ele também é soberano na sua justiça. E aqui vai ficar ainda mais claro que ele é soberano nos seus propósitos. Deus tem um plano, irmão. E não é um plano assim, Pedro, Deus tem um plano para você que o Pedro tem que sair caçando qual que é esse plano. Que é o que fizeram conosco, certo? Deus tem um propósito na sua vida. Qual é? Você tem que descobrir. Parece uma jornada ao tesouro. Você pega um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e eu sempre errei a parte final, aí tinha que recomeçar tudo de novo. Mas não é isso. O propósito de Deus, está lá em Efésios, é fazer nós parecidos com Jesus Cristo. Certo? Esse é o propósito de Deus, irmão. Se ele vai fazer isso com alguns servindo como pastor, outros servindo, outros como membros, ajudando em outras coisas, sendo cristão lá fora, amém por isso. Mas você não tem que ficar caçando um propósito, porque o propósito é fazer homens parecidos com Jesus, que glorifiquem o nome dele. Esse é o propósito eterno de Deus.
E ele chega aqui para talvez explanar mais essa questão. Ele vai dizer que o quê? Olha, o que vocês vão pensar? Tanto que ele começa a dizer no verso 19, mas o que vocês vão dizer? Porque, irmão, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: Deus é soberano em suas decisões, na sua misericórdia, na sua justiça, e tudo isso serve aos seus, não aos seus, nem aos meus, aos seus propósitos eternos. A maneira com que ele é justo e a maneira com que ele é misericordioso está dentro do plano dele, eterno. É isso que ele faz. Agora, irmãos, por que ele começa dizendo, ó, mas você vai me dizer, Paulo, ele escrevendo, ele cria como se algum interlocutor, uma outra pessoa estivesse discutindo com ele. Isso não está acontecendo. Ele está falando e alguém está escrevendo. Era assim que Paulo fazia. Paulo ele já está, o quê? Como ele já fez em outras passagens. Então Deus é injusto. Como ele já fez em outras passagens, ele cria a pergunta que provavelmente ele sabe que fariam. Então, irmão, essa história que o homem não aceita a soberania de Deus porque hoje tem muita ciência, porque hoje nós progredimos, não é verdade. O homem no primeiro século já não aceitava. Ele vai dizer, vocês vão dizer, por que Deus se queixa, então? Se ninguém pode resistir. Bom, a doutrina da eleição, aprenda isso de uma vez, não é difícil de entender. É difícil de aceitar. Você entende isso. Deus fala o que ele quer. Mas você fala, eu não concordo. Por quê? Porque seu coração é mau, o meu coração é mau. Você lê Romanos 9, não é tão difícil assim de entender. Seja sincero. O difícil é se submeter a isso. E ele então diz, olha, vocês vão dizer o seguinte, por que Deus se queixa? Como se ele dissesse, então do que Deus reclama? Se é ele que é misericordioso com um e justo com o outro, por que ele reclama de nós? E aí, irmão, se você não conhece o apóstolo Paulo, você pode achar que ele agora vai fazer uma defesa doutrinal teológica de 30 capítulos. E até um recado aqui, né, irmão? A IBD hoje falou dessa espiritualidade de Deus, dessa grandeza de Deus. Você que estava na IBD hoje, já foi abençoado, você vai entender até mais fácil essa parte. Por isso que eu falo, irmão, que alguns de vocês não vêm e perdem. Foi muito boa a aula aqui hoje de manhã e já mostrou essa grandeza de Deus. E é dentro desse parâmetro da grandeza de Deus que o Edson já colocou que eu quero trabalhar. Ele é tão grande que qual que é a resposta clara que Paulo faz no verso 20, irmão? Quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Quantos tem filho aqui? Se seu filho tem mais de 5 anos, você deve ter dito isso alguma vez para ele. Quem é você para você discutir comigo? Quem não chegou nisso, você vai chegar. Toda criança, de vez em quando, tem que falar, mas o que você sabe? Ele começa a crescer, ele começa a achar que ele entende coisas que ele não faz. Nada. Por isso que esse mundo está desse jeito. Tem gente que não sabe nem como é que se faz as coisas, decidindo como é que faz a coisa. E o que ele está querendo dizer? Ok, entre nós podemos discutir muitas coisas. Há pessoas mais novas que eu, que são mais sábias do que eu. Eu não nego isso. Agora, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, quem é você? Não para discutir comigo, com Paulo. Você tinha essa liberdade de discutir comigo. Mas quem é você? Olha que Paulo não se coloca como muitos pastores. Quem é você para discutir comigo? Eu estou explicando? Não, Paulo não faz isso. Fala, discutir comigo você pode, é homem com homem. Quem é você para discutir com Deus? Coloca o Salmo 8 para mim. Salmo 8, verso 4. O salmista já tinha uma certa ideia de quem ele era. E nós, irmãos, devemos nos inspirar nisso para falar. O salmista diz o seguinte, quem é o homem para que te lembres? Está falando sobre quem ele está falando? Sobre Deus. E o filho do homem para que visites? Verso 5. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra coroados. Então o que ele está querendo dizer? O homem é tão pequeno perto. Quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Cada homem que o Senhor é misericordioso devia louvar o teu nome e não te cobrar nada. Quem é o homem? Um ser tão pequeno, tão ínfimo. Não tem segurança na sua vida em absolutamente nada. Quem é esse homem tão pequeno, tão pó, tão areia, para que o
Senhor se lembre dele. Está dizendo o quê? Tu és tão maravilhoso, tão bondoso, que se lembre de alguém tão pequeno. Você pode ver que a nossa cultura está repleta disso. Se alguém famoso dá atenção para alguém que comum, que devia ser todo mundo comum, mas tudo bem, vamos tratar assim. Nós falamos, olha como ele é humilde, não é verdade? Se um ator para dar autógrafo, que a gente falamos, olha que boa atitude, ele é povão. Não é? Se um cantor famoso resolve só dar um tchauzinho assim, olha que coisa mais linda. Olha como o homem é rebelde. Agora, quando o rei do universo se preocupa com o homem, ele fala, não é mais com a obrigação dele. Se o Neymar responde mensagem no Instagram, o povo chora. Agora, se Deus intervém salvando o pecador, o povo fala, mas essa é a obrigação dele mesmo. Olha o tamanho da rebeldia, da infâmia contra o Senhor. Choram. Irmão, eu acho é pecado, talvez seja. Maravilhoso quando tem um show e as pessoas vão lá 3 dias antes e chove os 3 dias. Ficam lá. Eu oro é para que chova mesmo. Eu canto Fernandinho, faz chover. Abre as comportas, Senhor. Irmão, eu não acho que você tem que... Não estou falando que essa ideia que você tem que chegar aqui 3 horas antes do culto e ficar aqui fazendo fila. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que nós tínhamos essa expectativa não simplesmente de vir ao culto, mas de conhecer o Senhor. E olhar para esse Senhor que se lembrou do Dárcio e salvou o Dárcio. É uma coisa muito grandiosa para que o Rei do Universo, eterno, se preocupe com aquele que vai ter 50, 60, 70, no máximo 80 anos de idade. 8 milhões de pessoas na Terra. Acho que é 8 milhões, né? Irmãos, essa é uma doutrina que não é tão difícil de entender. É muito difícil de aceitar. E aí ela tem inimigos, né? Então, uma linha teológica quer dizer que isso aqui está falando de nações. Acho tão difícil alguém acreditar nisso, porque no verso 24, eu vou depois explicar o verso 24, só vou anteceder, Paulo diz assim, e estes vasos somos nós. Está escrito assim na sua... Ele não fala, esses vasos aqui são umas nações. Não, ele fala, esses vasos somos nós. Nós. Tanto os gentios, quanto os judeus. É isso que ele está falando. Sabe que há mais ou menos 400 e poucos anos atrás, pouco depois da Reforma Protestante, houve algo que muita gente fala e, infelizmente, pouca gente conhece. Sino de Dort. Houve um sínodo para definir algumas doutrinas. E havia muitas acusações sobre as igrejas reformadas. Que os reformados entendiam que aquilo era calúnias. Uma delas, ou talvez a maior delas, mas eram várias. Se alguém quiser, depois me manda, eu te mando lá o sínodo, ele vai estar lá quais eram as acusações. Uma delas era que Deus era o criador do mal. Ele era o autor do pecado. E que Deus pegava o homem e forçava o homem a pecar. E eles diziam que as igrejas reformadas usavam esse texto aqui para dar base nisso. E o sino de Dort é para expressar, não, nós não acreditamos nisso. Deus não é o autor do pecado. E que isso, se você pegar ali, acho que depois eu posso mandar, eu coloquei aqui, mas eu acho que é a seção 5, ele chega a dizer que isso seria blasfêmia só de pensar. Sproul diz isso. Não, isso nós não podemos dizer. Então, esse era o inimigo dessa doutrina, porque ele queria falar algo que não é o que nós acreditamos. Um outro inimigo da doutrina é o que eu já disse aqui, não vou falar tanto, o humanismo. Se o homem é o centro, Deus tem que dar um jeito de fazer para todo mundo o que nós queremos que ele faça para todo mundo. Mas a Bíblia não foi escrita dessa maneira. Tanto que, igual eu já disse aqui, antes de entrar nas responsabilidades humanas, vem antes o quê? A soberania divina. É sempre de Deus para o homem, nunca do homem para Deus. E Paulo fala, quem é você para cobrar? Vou repetir, você que tem filho, se seu filho começar a te cobrar, você vai ficar bravo.
Pastor Júnior chega lá, Nazaré fez almoço, eles estão sentados na mesa, o Miguel olha e fala, eu vou comer carne de novo. Eu queria comer no shopping hoje, nunca mais fomos no shopping. Ô pai, pelo amor de Deus, hein, meu, você não faz mais a sua parte. O que o pastor Júnior vai fazer com ele? Espero que faça algo. O Miguel não faz isso, estou dando um exemplo. Você ia sentir a vontade com isso? Na frente das pessoas, o Miguel te cobrando? Ele não tem nem coragem de fazer isso com o pastor Júnior, o Miguel. Imagina o Samuel fazendo isso comigo. Não, tô o tênis. Não, que tênis velho, meu. Queria um mais caro. Faça você comer esse tênis, meu. Porque é de chupe aí, você vai. Agora, irmão, por que você acha que nós podemos peitar Deus? Eu lembro que quando eu era pastor de uma igreja, foi um pessoal da igreja de Marília, foi um pessoal lá conversar comigo, e eles queriam um milagre lá do Senhor, um terreno, e aí eu lembro que um auxiliar do pastor que foi lá conversar, bater papo com a gente, falou assim para mim, não, porque nós estamos em jejum e oração, porque nós colocamos, essa foi uma das piores expressões que eu já ouvi, acho que a Kátia lembra disso, nós colocamos Deus na parede. E eu falei, eu respondo, e aí, irmão, eu tenho um defeito. Depois que o cara fala um negócio desse, eu não escuto mais nada do que ele disse, porque eu fico conversando comigo mesmo. Eu fico pensando, eu respondo esse camarada ou eu não respondo esse camarada? Se eu não responder, ele acha que eu concordo, mas se eu responder, eu posso ser... E eu fico ali, e o cara tá lá, blá, 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 e eu pensando aqui. Aí eu falei, ó, só um minutinho. O irmão disse que você colocou Deus na parede. Não, porque nós estamos em jejum e oração para isso. Eu falei, irmão, nós não servimos o mesmo Deus, porque o meu não cabe em nenhuma parede. E não pode ser cercado pelo homem. Todo respeito, não quero fazer daqui uma briga, mas essas expressões não cabem no nosso meio. Bom, quem pode pressionar o rei do universo? Por isso, irmão, qualquer doutrina da confissão positiva, declare, diga, é tolice. Você acha que porque você der chilique aqui embaixo, o céu fica preocupado? Muita gente que fala, eu estou declarando, está dando chilique. Já viu criança jogando no chão? Tem pastor que, de alguma forma, se joga no chão também. Eu quero. A diferença é que tem pai que fala assim, poxa, que vergonha, mano. Na rap, essa criança deitada. Tofe, esse brinquedinho e vamos. Ok, não vou te julgar por isso. Mas Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus não cria filhos mimados. Essa é uma realidade. Ele vai continuar dizendo, quem é você para discutir com Deus? Entenda aqui, irmão, não é errado ter dúvidas, não é errado não entender, não é errado dizer eu não compreendo. O que ele está dizendo é o seguinte, inquirir Deus, questioná-lo, num tom de que ele está errado, isso é errado, isso é pecado. Você não compreender certas coisas e dizer, Senhor, eu não entendo, é completamente compreensível. Agora você dizer, é injusto, quem é ele para fazer isso? Ah, então, se ele tem as pessoas na mão, o que ele possa reclamar? Isso é pecado. Então, cuidado. Sabe, irmão, lembra quando Moisés entra numa parte e Deus fala assim para ele, olha, tira as sandálias do pé que esse lugar é santo? A soberania de Deus é esse lugar. Daquilo que você não sabe, trava sua boca. Jó 42, coloca Jó 42 para mim. Quero ler com você. Se você puder abrir Jó 42, aquele que pode, senão você pode acompanhar aqui. Jó 42, de 1 a 6, irmão. Minha esposa gosta tanto desse texto, que enquanto eu fazia a palavra, eu me lembrei que era um texto que mostra bem. A história de Jó você sabe. Jó não compreendia a soberania de Deus como eu e você. E aqui, Jó 42, eu não posso mostrar tudo, é o encerramento. E olha o que Jó vai dizer. Põe o verso 2. Bem sei que tudo podes. Bom, quem tudo pode é Deus, não é você não. E nenhum dos teus planos podem ser... O que Jó está dizendo? O que o senhor quer fazer, ninguém segura tua mão. Se o senhor quiser fazer, não há nada nesse mundo, não tem livre-arbítrio, que é um ídolo de muita gente, não tem nada segura a mão do Deus Todo-Poderoso. É isso que ele está dizendo. Verso 3. E tu perguntaste, quem é este que
sem conhecimento encobre os meus planos? Isso aqui já pode aplicar a nós, irmão. Quem somos nós que, sem conhecimento de Deus grandioso, ficamos reclamando dos seus planos? E dizendo que os planos dele não são bem assim? Mas ele continua. Na verdade, irmão, esse texto aqui, toda vez que eu leio, eu sei que é sobre mim também. Eu já fiz isso aqui. Eu já olhei para trechos da Bíblia, interpretei equivocadamente, ainda com ar de sabedoria e arrogância, zombando dos outros. E sei que sou limitado e posso fazer isso de novo. Por isso que tem áreas da Bíblia que eu simplesmente falo, ó, Deus é soberano, eu não compreendo todas as coisas, mas a mão dele guia tudo. Olha o que ele fala. Na verdade, Jó está dizendo de si. Eu falei do que eu não... Coisas que são maravilhosas demais para mim. Elas eram tão grandes que quando eu resolvi emitir opinião, eu só falei besteira. Porque os assuntos eram tão gigantescos e eu tão pequeno, porque eu não sei porque eu me meti a dar opinião. Sobre coisas que é um fato real, goste você ou não. Nós não conhecemos completamente toda a soberania, expansão, grandeza, onipotência, onisciência. Nós nem sabemos de fato, é uma ideia na nossa mente, mas de fato o que é eternidade? Como disse o Edson hoje de manhã aqui, o que é onipotência? Nós não conseguimos definir tudo o que é onipotência. Para você é só ser forte, mas é muito mais do que isso. O que é onisciência? Ele conhece tudo, não aprende com nada, não precisa ver o futuro. Mesmo assim, a gente não esgota o assunto. É isso que ele está falando. Eu me metia da opinião em coisas que eu não conhecia. Irmãos, se nós somos homens bíblicos, tem coisa que nós temos que travar a nossa boca e dizer, ele é Deus, ele é soberano e eu tenho limitações. Eu sou pó da terra, eu não dou opinião sobre esse negócio aqui. Ah, como é que você acha que vai ser no fim? Não sei. Só sei que ele vai voltar, vai me buscar e... John Bunyan, grande autor do Peregrino, alguém perguntou para ele, a vida em outro planeta, você vê que era uma discussão em 1700 e bolinha. 1600 alguma coisa. A resposta de John Bunyan eu levei para muita coisa, depois que eu li, se eu não me engano ele falou isso no livro Visão Celestial, eu levei para minha vida, ele fala o seguinte, se houver, louvado seja o Senhor. Se não houver, louvado seja o Senhor. Eu não tenho nada a dizer sobre isso. Quem é o Darcio para dizer se tem alguma coisa, trocentas mil galáxias por lá de lá? Eu não sei o que acontece no país, na cidade vizinha. Verso 4. Ele está falando que Deus diz, escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Verso 5. Isso aqui é para todos nós, irmão. E nós vamos responder isso aqui mais uma vez quando tivermos o corpo glorificado. Eu te conhecia, eu ouvi falar. Mas agora os meus olhos te veem. Nós já estamos vivendo um pouco disso. Mas ainda um dia viveremos isso plenamente. Nós vamos perceber que muita opinião que nós demos, era só ficar quieto era melhor. Por fim, verso 6. Por isso, olha o que Jó falou. Por isso, por eu ter dado minhas opiniões indevidas, eu me abomino. Eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Ele não está falando assim, não, porque eu não fiz isso, porque eu não fui lá, porque eu não evangelizei. Não, porque eu falei de coisas que eu desconhecia, da sua infinita grandeza, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É isso, mano. Eu sou desse. Tanta coisa que eu falei, já falei com orgulho, de coisa que eu não sabia completamente. Por isso que há caminhos e locais na Bíblia, que esse aqui da soberania é um deles, é dizer, tu és Deus, tu conheces tudo, eu sou pó. Não emito opinião. Até porque ele não pede. Nunca se esqueça disso também. Verso 21, continuando. Será que o oleiro não tem direito sobre a massa? Para do mesmo barro, fazer um vaso para honra e o outro? Bom,
Esse termo aqui, vaso, já é muito usado em Isaías 45:9, outros termos, Isaías, Jeremias, desce a casa do oleiro, certo? Agora, irmão, se você errar o assunto aqui de que Paulo está falando, você vai cair naquela questão que Deus é o autor do pecado. Irmão, ó, presta muito bem atenção. Ele está falando de salvação ou de criação? Salvação. O assunto não é criação, ok? Então essa massa já existe. Ele não fez alguns mal por querer, para fazerem o mal, e outros nós bons, e aí ele dividiu assim, não. Depois da queda, ó, já existia uma massa, não é ex nihilo, não é do nada. Já existia uma massa. Sim ou não? Toda essa massa é o que já? Hã? Má, corrompida pelo pecado. Sim ou não? Toda essa massa é corrompida. Dessa massa corrompida, lembra da história de Faraó e da história de Isaac? Se da massa corrompida ele quiser endurecer mais ainda por justiça, aquele que já é ruim, como ele fez com o Faraó. Faraó era duro, mas quem endureceu ele ainda mais? Deus. Se da massa corrompida ele resolve exercer sua justiça e endurecê-lo mais, ele é justo em fazê-lo. E se de uma massa corrompida ele resolve ser misericordioso e criar vasos para honra, ele é misericordioso e bom por fazê-lo. Deu para entender ou ficou muito difícil? Ele é justo em fazer. A massa está corrompida, certo? Se de uma massa corrompida, já rebelde, que vai contra ele resolve exercer justiça, endurecê-los, como ele fez, e nós já vimos aqui, foi Faraó, Ismael, Esaú, certo? E tantos outros. Ele é justo. Que ele não criou essas pessoas já de antemão má. Pastor, mas ele sabia de tudo, não estou negando que ele sabia. Mas eles eram maus, endurecidos, por causa da queda. Então, irmão, a massa formada aqui já é o homem caído. Deus pegou da podridão da massa, exerceu justiça em alguns, porque são rebeldes, o resistem, e outros ele quebrou toda a resistência e exerceu misericórdia com eles. E por isso você vai dizer que ele é injusto? Como ele é injusto? E eu preciso falar algo muito sério, irmão. Isso aqui não é linha teológica. Para não ficar, não, existe uma linha para cá. Tem muita gente que vai até aqui para falar, não, mas isso aqui é uma linha de pensamento. Não, leia o texto e chegue suas próprias conclusões. Eu estou falando de Bíblia. Você quer apelidar disso de algum nome? É reformado, calvinista, faz o que você quiser. Mas está no texto. Deus fez alguns vasos para honra, amolecendo alguns e transformando a massa, e fez outros vasos rebeldes. Por culpa deles, eles eram rebeldes. Deles. Desses vasos rebeldes, ele endurece mais. Por isso, irmão, não é Paulo, não é Darcy falando, não é Calvino falando, não é Paulo só falando. É o próprio Deus. E se você resiste que Deus tem poder para isso, você está resistindo o próprio Senhor. Você está dizendo, não, ele não é assim. Mas ele se revelou desse jeito. Não, mas ele não é. Então, há um problema muito sério aqui. Agora, irmão, talvez você diga, eu não entendo isso perfeitamente. Amém. Ok. Mas saiba que esse lugar é santo, adore ao Senhor por ele ser soberano. Eu não compreendo tudo. Ok. Nossa mente é limitada. Irmão. Caída. Não temos a ideia geral do Senhor e nunca teremos. Mas no corpo glorificado compreenderemos e louvaremos ainda mais o seu nome. Mas cuidado com o que você fala do Senhor agora. Inclusive, no final dessa mensagem, você pode orar como Jó, falando, Senhor, me perdoe por ter emitido opinião quando era para mim ter ficado com a boca fechada. Agora, verso 22 em diante, ele vai dizer que alguns desses vasos para desonra
Existe um propósito porque ele permite eles continuar existindo. Você não olha para algumas pessoas e algumas coisas e fala, por que Deus não resolve isso logo? Você nunca pensou assim? Amanda, minha filha, um dia... Filho é um ser complicado, irmão. De repente eles estão brincando de uma coisa assim, sem pé nem cabeça, e de repente eles soltam uma pergunta muito difícil que não tem resposta. Que hora que você fala assim, nossa, tá na hora de dormir. Não, mas são 2 horas da tarde, vai dormir, porque eu não sei resposta, não vai dormir. A Amanda virou para mim e falou assim, pai, Deus é poderoso, né? O senhor ensinou. Sim, filho, Deus é poderoso. Ela era bem pequenininha, onipotente. E o diabo não é Deus também, o senhor ensinou. Ele é um anjo. Isso, entendeu bem. Pai, eu não entendo. Por que você não entende, filha? Por que Deus não resolve isso aí logo? Mata esse diabo e a gente vive em paz. Foi esse momento que eu falei, tá na hora de dormir. Então, nós olhamos para algumas situações, sim ou não? E dizemos, por que Deus não age? E Deus sabe que nós vamos pensar isso. E Ele compreende a nossa mente. Ele percebe que nós estamos... os freios desse mundo que Ele foi soltando está nos assustando. Cada vez mais gente radical, ditadores ressurgindo, coisa parece estar esquentando, ficando pior. Isso vai nos assustando. Mas foi Ele que foi soltando o freio. Agora Ele vai explicar o que Ele está fazendo com isso. Ele não vai explicar cada detalhe, mas Ele vai dar um vislumbre. Verso 22. Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira, a sua justiça, a sua santidade... Sabe que ira para Deus tem a ver com santidade, porque a ira dele é santa. E dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição. O que ele está dizendo aqui? Olha, você olha para esse mundo e não vê porque certas maldades continuam. Você olha para esse mundo e não entende por que Deus... E Deus está falando, olha... Que diremos então? Diremos que... Ele vai dizer, nós temos que dizer o seguinte... Deus, querendo mostrar a sua ira santa, que as pessoas conheçam o seu poder, suporta com longanimidade os da ira, que estão preparados para a destruição. Ele diz que vai destruir. Mas ele fala, eles estão tendo um propósito. Lembre-se muito bem da história de Faraó, que ele citou alguns versos para cima. Ele disse o quê? Fui eu que te coloquei aí. Qual que é o verso? Verso 17. Foi para isto que te levantei, falando para Faraó, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Sim, ele muitas vezes usa o rebelde, o ímpio que vai contra ele, ele não resolve, porque de alguma forma, no final, aquilo ele vai usar para a glória dele. Vou dar um exemplo bem simples para os irmãos. Houve um cara que talvez você não conheça, ele nem era tão bravo assim, imagina. Chamava Adolf Hitler. Aquelas coisas que dá frio, de tão ruim que o cara é. Bom, quem venceu Hitler? Quem venceu Hitler? Vou repetir, quem venceu Hitler? O frio. Matou Hitler. O frio da Rússia. Você não acha isso uma ironia, não? Hitler começa ali em 1919, ele vai crescendo, se torna um político, de repente há muitas pessoas seguindo ele, como o Lloyd Jones usa o Salmo 37, era uma árvore, de repente já é um monte de gente. Se você não tem noção, na Suécia havia muitas pessoas o seguindo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, mas era muita gente, não era só na Alemanha, dando força para aquele discurso abominável, daquele monstro. Você acha que os crentes não olhavam e diziam assim, ou esse cara é o anticristo e o mundo vai acabar, ou não vai sobrar ninguém com esse demônio no poder? Mas um dia, 1946, o mundo amanheceu e as pessoas comemoravam na rua. Por quê? Nem Hitler existia mais. E o nazismo agora estava sendo perseguido e preso. Sim. Quem viveu lá, muitos do que estavam lá lutando, louvaram o nome do Senhor. Só pode ter sido o Senhor que fez isso. Se você for ver o comunismo
romeno, a igreja louvou porque ela olhava e falava, não tem como isso aqui ser vencido. Eles dominaram tudo, acabou. Mas um dia, ruim tudo aquilo. Sim, irmão. Deus usa pessoas más para o seu eterno propósito, que no final o seu povo vai glorificá-lo ainda mais. Inclusive, às vezes, até quem nem é povo dele fala, só pode ter sido Deus esse negócio. Sim, ele usa coisas ruins para o seu eterno propósito. Ele tem um propósito. E outra, lembre-se, no final de todas as coisas, as pessoas louvarão o nome dele, principalmente os salvos, que entenderão o seu projeto. Maravilhoso. Verso 23. A fim de que também desses a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a sua glória. Bom, vamos fazer uma comparação de verso com verso? Olha o verso 22. Quando ele vai falar do vaso de ira, ele usa o que de antemão preparou? Não usa. Ele diz o quê? Preparados. Ele não diz. Por que ele... Pelo menos eu compreendo assim. Por que ele não usa? Para que ninguém possa dizer que esses homens foram simplesmente feitos mal pelo Senhor, mas que o Senhor os endureceu porque eles já eram ruins. Ele não diz de antemão preparado. Eles eram rebeldes e eu endureci eles. Sou justo em fazê-lo. Agora aqui nos Salvos, ele diz o quê? De antemão. Por quê? Nos Salvos ele faz isso. Eu os escolhi antes da fundação do mundo. O mesmo termo que ele usou em Romanos 8, que ele vai usar em Efésios, ele usa aqui de antemão. Mas ele não usa no verso 22 de antemão. Se Paulo tem o cuidado de não usar, nós também deveríamos ter o mesmo cuidado de não usar. Então ele está dizendo o quê? Já os salvos, meus irmãos, experimentarão grande alegria. Riqueza da glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou. Os salvos já vivem um pouco aqui uma alegria em Jesus Cristo, mas viverão algo muito maior que o Senhor tem preparado para nós. Nós veremos as riquezas da sua glória. Os vasos da desonra verão o seu poder e a sua justiça. Os vasos de honra verão a riqueza da sua glória. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Essa é a realidade, irmão. Verso 24. Esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus. O que ele está querendo dizer aqui? Não é uma salvação étnica de um povo, de uma raça. Não chamou só entre os judeus, mas também dos gentios. Resumindo, Deus salva da onde Ele quiser. Não tem raça, não tem nada. Não tem continente mais amaldiçoado que outro, não tem gente mais amaldiçoada que outro, não tem cidade mais amaldiçoada que outra. Deus salva da onde Ele quiser. Você que tem pregador maluco que fala, a África é amaldiçoada por causa disso aqui, disso aqui, disso aqui. É gente que não conhece o cristianismo. Porque lá no começo, os maiores bispos eram africanos. Só tem um assim desconhecido, Agostinho de Hipona. Então essa história, não, Deus salva de quem quer. Deus leva... E até, não sei se você sabe disso, um dos maiores seminários reformados do mundo hoje é na África do Sul. Eles fazem um trabalho gigantesco lá hoje. Até uma coisa que o Leandro Lima falou que eu tomei um susto. Um dos maiores movimentos reformados do mundo hoje é na Índia. Você suspeitaria de um negócio desse? Deus faz o que Ele quer, irmão. Por isso, assim, não fale coisa que você não sabe. Não, eu acho que aquele lugar lá é amaldiçoado, nunca vai ser. Trava a sua boca, meu irmão. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Você não sabe nem o que está acontecendo na sua casa, que você quer falar que está acontecendo lá no... Como diria Jordan Peterson, se você não consegue arrumar teu quarto, não dá opinião sobre o resto. A gente não sabe o que está acontecendo. Nós não sabemos o que Deus está fazendo. E se um dia o comunismo chinês cai e nós descobrimos que tem uma igreja mais forte do que nós imaginávamos lá?
Nós não sabemos o que está acontecendo. Ah, essa inundação de muçulmano na Europa, pastor, vai ser o fim. E se Deus resolver salvar eles? O pastor está dizendo que vai acontecer? Não, estou dizendo nada, eu estou dizendo que eu não sei. Agora, isso não está fora do plano dele. Pode ter certeza. Pode ter certeza disso. Eu quero, pelo menos, conseguir consolidar toda a ideia que eu falei aqui em uma frase. Os homens vão ao inferno por culpa somente deles. Vou repetir. Todo homem que vai para o inferno vai somente por culpa dele. Thomas Watson, o grande puritano, dizia o seguinte: no chão do inferno vai estar escrito assim: cheguei aqui pelas minhas forças. Mas os homens só podem ir ao céu pelo poder de Deus, por a sua soberania. Essa é a verdade. Cada alma que vai ao inferno, ele trabalhou para isso. A alma trabalhou para isso. A pessoa é culpada por aquilo. Cada pessoa que sobe ao céu foi o poder de Deus, não foi o trabalho dela. Termino. Eu ia ler aqui o sino de Dort. Eles só vou ler uma parte. Esses homens, os vasos, eles comentando dos vasos de desonra, no verso 22, ele diz assim: o relatório do sino de Dort. Debaixo do seu justo juízo, decretando por fim a condenar e punir eternamente, não somente pela incredulidade deles, mas também por causa de todos os seus outros pecados. Ele está dizendo o quê? Os homens não foram condenados porque Deus os fez para condenação. Eles foram condenados pelos seus pecados. Este é o decreto da reprovação, o qual não faz de Deus nem o autor do pecado, nem o do mal. Por isso, seria blasfêmia. Esse é o sino de Dort. Você pode ler lá. E eles usam Romanos 9, 22 para dar explicação. Como que isso aplica à nossa vida, irmão? Deus me dê graça para conseguir fazer isso. Mas a aplicação para a nossa vida é, primeiro, irmão, a humildade de Jó. Se você hoje compreende melhor, você... Não por causa dessa igreja, tá, irmão? Ah, não, por causa dessa igreja. Mas por causa da graça divina que tem te alcançado, quebrantado sua... Se você hoje entende melhor as escrituras, você deve fazer como Jó. Senhor, eu me arrependo às vezes que eu dei opinião que eu devia ter ficado calado. E até já faço um acordo aqui, vou ficar mais calado. Humildade diante das escrituras, irmão. O soberano é ele, não são os seus filhos. Você é filho de Deus, mas você não se tornou soberano e senhor de todas as coisas. Também não estou dizendo para isso ser fraqueza. Qualquer pergunta que fizesse, falar, não vou responder porque isso é com Deus. Não. Então alguém chega e fala assim, vai pessoas para o inferno? Aí você fala, não sei se vai gente para o inferno, porque isso é uma questão divina. Isso aí é uma fraqueza. Vamos ser fraco. Vai gente para o inferno? A Bíblia diz que vai. Sim, acabou. Alguns foram para a destruição. Ok. Mas outros assuntos mais complexos, se você tiver a graça de falar, eu não sei. O Gran Conato, um ótimo teólogo brasileiro, foi perguntado como é que une a soberania e a responsabilidade humana? Ele falou, eu não sei. E elas existem. Mas minha mente humana e caída não falha em unir. Porque eu sou pecador. Essa é o nosso coração. Não é negar a verdade com ar de humildade. Isso é pecado. É negar que certas coisas, como o Edson disse numa aula, há coisas que nossa mente entende, mas a nossa boca não consegue colocar em palavras. Não é verdade, Edson? Então essa que a boca não consegue colocar em palavras, mantém ela do jeito melhor, fechada. Humildade, irmão. Humildade vai nos levar à adoração. Que Deus grandioso. Que Deus maravilhoso. O Deus eterno, imortal, salvou o pó do pó do pó. Todos nós devíamos ter uma visão meio que de Gideão. Minha tribo é a menor. Se fosse outra igreja, nós íamos dizer, o diabo está furioso, irmão.
O diabo tá furioso com a doutrina da eleição. Isso já dá um corte bom, hein? Que perigo, né, irmãos? Segunda coisa, irmão, depois da humildade, mesmo que não compreendamos totalmente os planos de Deus, devemos confiar nesses planos. É óbvio que há coisas que nós não compreendemos porque Deus agiu assim. Porque tivemos que nos mudar, porque perdemos aquele emprego, porque daquilo. Nós não entendemos. E você não precisa fingir que entende. Crente de verdade fala, eu não sei por que tudo isso aqui aconteceu. Mas eu confio nos planos dele. Lógico, tem coisas que talvez você perceba por que Deus fez. Aí você pode falar, eu entendi. Ok. Mas há coisas que você vai falar, eu não sei por que ele fez assim. Mas eu sei de uma coisa. Ele é rico em sabedoria. Perfeito nos seus planos. Falar como Romanos e como salmista. Ele nunca pegou conselho com ninguém. Ninguém nunca o aconselhou. Ele é eternamente sábio. Então eu confio no plano dele. Sabe, irmão, quando eu falo para as minhas filhas, vamos assistir um filme no cinema, somente as menores, elas não perguntam qual o caminho, se eu comprei os ingressos, como é que nós vai sair, que hora que nós volta. Elas falam mais ou menos assim, seu pai deve ter feito essas coisas aí. Nós devíamos fazer isso muito mais, porque, irmão, a comparação aqui é muito distante. Eu, como pai, posso fazer isso, mas posso errar muitas vezes. Não só posso, como erro. Agora, o nosso Senhor, não. Nós devíamos descansar muito mais do que seu filho descansa em você. Nós devíamos descansar no Senhor. Meus filhos podem, às vezes, ter segurança em mim, mas eles também sabem que eu vou errar. Os maiores já sabem. Os menores vão descobrir. Um exemplo simples. Eu fui sair do shopping 11h40 da noite com a Amanda, alguns anos atrás. E eu perdi o papel do que tira o carro. Sabe aquele papelzinho? Eu perdi. Coisa raríssima de acontecer. Só que eu também não levei a minha carteira de motorista e nem o documento do carro. A menina ficou com o olho desse tamanho. A mulher falou, vamos ter que chamar a polícia. O senhor espera aqui. Eu falei, não, eu não vou esperar, são 11h40 da noite. Ela falou, então faz o que o senhor quiser. Eu fiz, fui embora. Fui embora. Fui embora. Mas eu errei, certo? Tinha que estar com o papel? Tinha que estar com a carteira de motorista? A Amanda, eu fui passada lá no negócio lá sem pagar, a Amanda tava assim. Fiado debaixo do negócio. Os pais erram. Os filhos têm que saber disso. Mas o nosso Pai Celestial não erra. A nossa confiança devia ser plena e segura. Por fim, se somos salvos única e seguramente pela graça divina, não por mérito, isso nos devia encher o coração de gratidão e não de orgulho. Se você e eu conhecemos a doutrina as doutrinas da graça, não é por mérito nosso. Não é, eu estava procurando e achei. Não, quem colocou o desejo de você procurar? Quem foi? Foi Deus. Qual que é o seu mérito nisso? Nenhum. Pastor, eu estava procurando uma igreja bíblica. Amém. Mas se eu estava procurando uma igreja bíblica, porque quem colocou isso no seu coração? O Senhor. Então isso nos devia levar à adoração e gratidão e nunca ao orgulho. Admitindo que nós, reformados, muitas vezes somos sim orgulhosos. E devemos nos arrepender disso. E devíamos, irmão, glorificar a Deus todo dia, até nos dias de dificuldade que nós não conseguimos, porque às vezes não conseguimos. Por quê? Porque, irmão, só de saber que nós somos escolhidos de antemão, antes da fundação do mundo, é muita misericórdia para pecadores. Essa, irmão, eu encerro aqui, essa é o que se chamava a teologia para a glória de Deus. É o Senhor quem faz. E nós, como servos, louvamos o nome dele. Romanos 10 vai falar da responsabilidade do homem. Alguns não creram. Ok, é verdade. Mas antes dele chegar nesse assunto,
Ele vai dizer: Deus é soberano. Ele é grande e quem é você para discutir com ele? Vamos adorar o nome desse Deus maravilhoso e orarmos? Vamos ficar de pé?